Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Nós temos visto muita violência no nosso país, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas vamos focar no nosso país. Mais especificamente, se você mora em outro estado aqui do Brasil, vocês devem ter percebido que a violência está muito grande no Rio de Janeiro e em São Paulo. Quase uma década depois do início de uma batalha ambiciosa contra o tráfico de drogas, a violência volta a crescer no Rio de Janeiro. E a gente se pergunta, será que a cidade maravilhosa perdeu a luta contra o crime organizado? Vamos ver. Mas por que a violência cresce a cada dia? Bom, eu sou evangélico e a Bíblia ela dá uma explicação muito interessante para isto. Gênesis, capítulo 8, Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 18, após o dilúvio diz assim: então saiu Noé, saiu da arca, e saiu Noé e com ele seus filhos, sua mulher e suas mulheres, as mulheres de seus filhos, as mulheres de seus filhos, todos os animais, todos os répteis e todas as aves, e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saíram da arca. Então edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Obviamente, eu creio que isso não foi imediatamente após a saída, num raciocínio lógico, não pode ter sido após a saída dele da arca, apesar de a sequência parecer ser desta maneira. Por quê, André? Porque se entrou apenas um casal de cada animal, então Noé, ao fazer o sacrifício, estava extinguindo, espécies. Bom, isso pode ter até acontecido, afinal de contas, Deus é Deus, mas eu creio que não foi assim não, tá? Eu creio que foi realmente houve um tempo. E se não foi isto, apesar dele ter passado 40 dias e 40 noites, não dava para nem sequer alguém pensar que nasceram filhotes, e eles cresceram e ele sacrificou os filhotes. Eu creio que não. Mas o assunto aqui não é este. Há muitas coisas a se pensar. Para nós que cremos na palavra de Deus, perguntas que não têm resposta não nos incomodam. Para aqueles que tentam dizer que a palavra de Deus é um mito, coisa desse tipo, todos esses detalhezinhos para eles são importantes. Mas vamos continuar. O objetivo aqui não é este. Versículo 21 de Gênesis 8. O Senhor sentiu, quer dizer, Noé fez o sacrifício, O Senhor sentiu suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E jamais tornarei a ferir todos os seres vivos como fiz. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Gente, você nunca se perguntou a si mesmo o porquê que no momento de ira você faz coisas que fora desse momento de ira você não faria? Inclusive você reprova as suas próprias ações feitas, dentro de um momento de ira. A ira é a explicação. Há uma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus disse: irai-vos. Jesus não, perdão, acho que foi Pedro. Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Jesus, por exemplo, quando entrou no templo e viu ali no átrio dos gentios um verdadeiro comércio,
né? A palavra diz que ele entrou ali e saiu derrubando tudo, soltando as pombas para o sacrifício. Ele irou-se, mas em momento nenhum ele pecou, o próprio Senhor Jesus. Agora vamos aqui ver Gênesis capítulo 4. Conheceu Adão, voltamos mais um pouquinho no tempo, né? Só de Noé, né? E após o dilúvio voltamos para Adão. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. Então foi o primeiro filho, né, gerado no mundo. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então, tínhamos Adão e Eva e agora Caim e Abel. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra em uma oferta ao Senhor. Note aqui, está vendo? No versículo 2 de Gênesis 4:2, nasceu, versículo 1, nasceu Caim, versículo 2, nasceu Abel, e aqui num resumo diz que um era lavrador e o outro era pastor de ovelhas. Rapidamente os dois já estão grandes, então esse período, essas lacunas não são mencionadas na Bíblia, não se contou a infância de Abel e de Caim. Então é que eu estou referindo lá, provavelmente aquilo que quando Noé saiu da arca, houve um período, mas a ideia, quando a gente lê, parece que ele imediatamente quando saiu, ele já pegou os animais, as aves e sacrificou. Bom, se tivesse feito isso, como eu disse, ele teria causado a extinção daquela espécie, visto que só entrou um casal de cada ser vivente. É muito interessante isso. Continuando, versículo 4. Versículo 3. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra, trouxe Caim do fruto da sua terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Continuando, diz o texto: então disse-lhe o Senhor a Caim. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se procederes, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Esse versículo é questionado em dois entendimentos, esse versículo 7, de que esse versículo 7 estava se referindo que o desejo dele não era do pecado, era o desejo de Abel, era para o irmão, porque o irmão era mais velho, e nessa hierarquia o mais velho dominava sobre o mais novo. É uma das interpretações, Então, portanto, ele não precisava se indignar, ele não precisava ficar daquela maneira, Caim, porque o irmão dele, por ser mais novo, estava sob o domínio dele, por ser o mais velho. Eu, pessoalmente, muitos acreditam que não, porque aqui o versículo está falando sobre o pecado jaz à porta. Então eu entendo que Deus estava aqui explicando, isso aqui eu entendo, que Deus estava aqui explicando, e ele pergunta: por que você se irou? Ele fez alguma coisa errada, porque Deus não atentou. Há várias interpretações. O que Caim fez de errado? Provavelmente ele não colocou do melhor da terra. Então dá-nos a entender que realmente Abel trouxe do melhor, do rebanho. E Caim provavelmente não. O Senhor vai sacrificar mesmo? Isso aqui é bobagem. Isso aqui vai queimar essa comida aqui mesmo? Vou trazer isso aqui que eu ia jogar fora. Provavelmente pode ser, não podemos afirmar que tenha sido algo nesse sentido. Pode ser.
Mas o fato é, versículo 7 juntando com versículo 7 de Gênesis 4, juntando com o versículo 21 de Gênesis 8, né, que diz lá: a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, isso por causa do pecado que entrou no mundo por meio de Adão. Então aqui o versículo 7 diz: se procederes bem, não serás aceito. Então, veja, gente, é a realidade no nosso tempo, né? Quando nós fazemos o que é certo diante da sociedade, nós somos bem aceitos. Porém, né, se não procedermos bem, o pecado jaz à porta. Quer dizer, o pecado está ali, como diz lá o apóstolo Pedro, se não me engano foi o apóstolo Pedro que disse: o diabo, o vosso inimigo, está ao vosso derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. A imaginação do nosso coração é má desde a nossa meninice. Gente, quando a gente reconhece isso, nós temos muito mais chances de controlar a nossa ira, quer dizer, o resultado, as consequências da nossa ira. Temos muito mais chance. E o resultado, no meu entender, de tamanha violência no Rio de Janeiro e em São Paulo é justamente o quê? O pecado não está somente à porta dessas pessoas. Elas permitiram que o desejo do pecado, onde eu estava vendo o Datena, que eu assisti o Datena, o Datena é muito sangue. Olha, gente, mas é necessário nós vermos um contraponto para não vivermos a ilusão de que vivemos no paraíso. O bairro de Bangu, por exemplo, que eu moro aqui, é um bairro familiar. Como eu já disse nos vídeos, é o bairro mais inglês do Rio de Janeiro, que foi criado pela fábrica Bangu, que esqueci o nome da empresa, qual era, inglesa ela. Ele foi todo estruturado e planejado. As favelas foram surgindo com o tempo, né? O fora do planejamento. E junto com as favelas, né, com tudo que foi fora do planejamento, foi se introduzindo nesses fora do planejamento elementos, né, pessoas, né, mas no caso aí bandidos, traficantes, né, foram se introduzindo. E essas pessoas são dominadas pelo pecado. O desejo do pecado, lembrando que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então, quando nós temos conhecimento disso, nós devemos dominar. O pecado é forte. O pecado é forte. Ele tenta realmente dominar sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Por isso é que eu disse que eu não sou santarrão. Eu peco, gente. Eu peco. Quando você vê aí um crente dizendo que não peca, você pode torcer o nariz e já sair já. Tem coisa errada aí. Que não peca o quê? Só o fato de dizer que ele não peca, ele já está pecando. Então eu tenho muitas reservas contra os santarrões que aparecem na internet. Por exemplo, eu vou dar esse testemunho aqui que alguns viram e outros não. Alguns acompanham bastante o meu canal e outros não. Eu pus um vídeo que teve Qual foi o problema que teve aí? Foi entre o pastor Silas Malafaia, tá? E o Saulo de Franca. Para mim, esse assunto para mim está encerrado. Muita gente está acreditando que ele é pastor, muito bem, vai em frente. Estou falando sobre o Saulo de Franca. Aí eu pus um comentário e lá eu falei, gente, eu minto. Só que quando eu falei ali, eu não abrangei em todo o tempo, não é que eu minto constantemente, que eu estou mentindo, não é isso, não. Estou dizendo que como ser humano eu minto. Aí entrou uma santarrona lá e falou assim: como é que vocês vão dar ouvido a uma pessoa que já está dizendo que mente, como se ela não mentisse? Como se ela não mentisse. Então, gente, por isso que eu digo, vamos deixar as acusações para o diabo. O diabo, ele é o acusador por excelência. Agora vamos buscar ajudar, vamos buscar orientar as pessoas, no caso, né, como evangélico digo eu agora, ajudar os irmãos que você está vendo que ele está fazendo alguma coisa errada, mas às vezes ele não está nem tendo ciência do que está fazendo. Porém, o fato de não termos ciência quando fazemos alguma coisa errada não nos livra das consequências daquele erro. Tem que se entender isso. As consequências virão, né? Sendo nós enganados ou não, tendo nós consciência ou não. Caramba, que barulheira, gente. É o pássaro cantando que vocês estão ouvindo, é a moto passando. Bom,
Tá um dia lindo aqui no Rio de Janeiro, muito bonito. Inclusive eu subi no telhado e mandei umas fotos para todo mundo. Então, olha só, gente, olha que coisa linda. Olha só que coisa linda. Azulzinho, azulzinho, azulzinho. Então tá um dia inspirador. Tá um dia inspirador mesmo. E eu acordei pensando nisso. Por que eu pensei? Por que você pensou nisso, André? Por que você resolveu falar sobre que a imaginação do coração do homem é mais dele a sua início? Porque eu sonhei. E sonhei com uma coisa a amar. Eu fui dormir orando e quase sempre, como eu já disse no testemunho, não sei por que motivo, quando eu não oro, eu não sonho. Quando eu oro, aí é que eu sonho. E sonho, não sempre, mas sonho com coisas más. Gente, é muito importante. Naquele filme Matrix tem uma frase que ele usa assim, conhece-te a ti mesmo, né? Filme Matrix número 1, né? O primeiro, é uma trilogia, conhece-te a ti mesmo. Então a gente tem que conhecer a nós mesmos, né? Sabermos, não presumirmos a nosso respeito mais do que realmente somos. Eu não sou santarrão e espero que você, com o Evangelho, está me ouvindo, admita isso. Isso vai facilitar muito a sua comunicação até com Deus, né? Lembra daquela passagem bíblica? Que Jesus contou um exemplo de 2 homens que estavam orando, né, que um de cabeça baixa nem sequer ousava levantar a cabeça e batia no peito dizendo: ó Senhor, perdoe-me que eu sou um pecador. E o outro, em pé, altivo, né, diz: Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual a este que está aí, esse pecador, Senhor. Então não sejamos altivos, né? Não sejamos arrogantes, não sejamos santarrões, né? Isso não vai nos ajudar em nada. Muito pelo contrário, porque Jesus disse que qual dos 2 saiu justificado? Aí ele explicou, o primeiro saiu justificado, aquele que admitiu quem era, saiu justificado, o outro, na sua altivez, não saiu justificado diante de Deus. Deus provavelmente nem ouviu as suas orações devido ao seu nariz em pé, por achar que ele era melhor do que as outras pessoas. Então, gente, esta é a mensagem que eu quero dizer, deixar para você hoje, essa meditação da Palavra de Deus sobre esta questão. A questão da imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, e você tem que reconhecer isto. É este o motivo pelo qual nós vemos tanto o Rio de Janeiro quanto São Paulo, né, nessa situação que, quando você liga a televisão da Atena, tão terrível. Quando nós falamos que somente Jesus pode mudar essa situação, não é que Jesus vai fazer uma mágica lá do céu, vai estalar um dedo e vai todo mundo ver bonzinho, não. Somente Jesus na vida dessas pessoas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas pessoas conhecendo a verdade, não somente conhecendo e crendo, conhecendo e recebendo a palavra de Deus, terão as suas vidas transformadas. Eu tive a minha transformada e olha que eu nunca fui de beber, nunca fui de fumar, não frequentei cassinos, não fui mulherengo, nada disso. Porém, mesmo eu não frequentando esses ambientes, não bebendo, não fumando, não sendo viciado em nada, o pecado havia em mim se manifestando naquelas brechas que aquela minha situação que eu mesmo escolhi para mim me cercava. Entende? O pecado, ele busca realmente ocasião, né? Como disse o apóstolo Pedro, ele é ocasião para nos tragar, para dominar sobre a nossa vida. Que o Senhor Deus de Israel te abençoe, te guarde, leia a Bíblia, estude a Bíblia, né? Creia em Deus, receba Jesus Cristo como seu Salvador, não fique se opondo às igrejas, não gaste o seu tempo a se opor a pastores, não gaste seu tempo a ficar brigando que no nome de Jesus, no hebraico, arroxou, não gaste seu tempo com isso. Isso tudo é bobagem, Se apegue a Deus, estude a palavra de Deus, permita que Deus, através da sua palavra, lhe transforme, lhe purifique. E nem por isso, se você alcançar, pela graça de Deus, uma situação espiritual bem diferente, bem elevada, né, em relação ao que você é hoje, nunca se utilize dessa posição para apontar o seu dedo para as outras pessoas que não conseguiram alcançar isso. Ajude-as, em nome do Senhor Jesus. Sai da tua arca, tu e teus filhos, e liberta todas as criaturas que preservastes na arca. Deixa que eles, como vós, possam crescer e multiplicar para repovoar a terra, evitando o mal que se esconde no coração dos homens.
Lembra-te de que o amor no qual vos preservei é uma luz divina. E não te esqueças por todas as gerações até a eternidade que só Deus é Deus. Este arco-íris que está acima de ti é o meu sinal do pacto entre nós, que nunca mais as criaturas da terra serão destruídas por enchentes. Noé viveu para ver seus descendentes se multiplicarem. Eles, como todas as criaturas de Deus, floresceram. O mundo foi renovado. Noé cumpriu sua missão. Tchau, tchau. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.